Leitura do dia. 14/365. Gênesis 40. 41 e 42. O mordomo e o padeiro eram os dois homens de maior confiança no reino de Faraó. O padeiro era encarregado de fazer a comida e o mordomo a provava antes de esta ser servida a Faraó, a fim de verificar se não estava contaminada ou envenenada. Estes homens de confiança deveriam estar sob séria suspeita, talvez de conspiração contra Faraó. Mais tarde, o mordomo foi solto e o padeiro executado. Quando o assunto era sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos para o Senhor. Um segredo do testemunho eficiente é saber reconhecer as oportunidades para estabelecer uma relação entre Deus e a experiência da outra pessoa. Quando a oportunidade surgir, precisamos ter coragem para falar. Assim como José. Quando o mordomo de Faraó foi libertado da prisão, ele se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos até que José tivesse uma outra oportunidade de ficar livre. A fé de José, no entanto, era muito grande. E ele estaria pronto para a próxima chance. Quando nos sentirmos desprezados, esquecidos ou negligenciados, não devemos ficar surpresos com a ingratidão das pessoas. Confie em Deus como José fez. Mais oportunidades podem estar à espera. Gênesis 41. Mágicos e homens sábios eram comuns nos palácios dos antigos reis. A descrição de seu trabalho incluía estudar artes sacras e ciências, ler as estrelas, interpretar sonhos, prever o futuro e fazer mágica. Estes homens tinham poder. Mas o seu poder era satânico. Eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Mas Deus o tinha revelado a José na prisão. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente da masmorra até a presença de Faraó. Ele teve tempo para preparar-se. Sim e não. Ele não foi avisado que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim José estava pronto para quase tudo devido ao seu profundo relacionamento com Deus. Não foi o conhecimento de José sobre sonhos que o ajudou a interpretar o significado dos sonhos de Faraó e sim o seu conhecimento de Deus. Esteja pronto para as oportunidades conhecendo melhor a Deus. Então você estará pronto para contar com Ele. Quando as oportunidades surgirem em seu caminho, José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Não fique em silêncio quando deve estar dando a glória para Deus. Após interpretar o sonho de Faraó, José ofereceu ao rei um plano de sobrevivência para os 14 anos seguintes. A única forma de prevenir a fome seria através de um cuidadoso planejamento, sem o qual o Egito teria passado da prosperidade à ruína. Muitos acham enfadonho e desnecessário um planejamento cuidadoso. Porém, isto se trata de responsabilidade, e não de opção. José pôde salvar a nação traduzindo o plano de Deus para o Egito em ações práticas, implementação. Da mesma forma, precisamos separar tempo para traduzir o plano de Deus para a nossa vida em ações práticas. Faraó reconheceu que José era um homem em quem há o Espírito de Deus. Você provavelmente não interpretará sonhos para um rei. Mas as pessoas que o conhecem precisam ver Deus em sua vida. Através das suas palavras gentis, dos seus atos piedosos e sábios conselhos. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho o veem como uma pessoa cheia do Espírito de Deus. José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão para o palácio de Faraó. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e então prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros, qualquer que seja o momento, sem importar quão indesejável possa ser. Considere-o como parte de seu programa de treinamento para servir a Deus. Faraó poderia estar tentando tornar José mais aceitável ao dar-lhe um nome e uma esposa egípcia. Ele provavelmente queria
Amenizar o fato de José ter sido um pastor de ovelhas nômade. Uma ocupação que os egípcios não gostavam. 2. Fazer com que o nome de José fosse de fácil pronúncia e memorização para os egípcios. E 3. Mostrar quão honrado ele foi ao receber a filha de um importante oficial egípcio. José tinha 30 anos quando se tornou a segunda pessoa no comando do Egito. Aos 17 ele havia sido vendido como escravo por seus irmãos. E deve ter passado 11 anos como escravo egípcio e 2 na prisão. A fome era catastrófica nos tempos antigos. Assim como ainda é em muitas partes do mundo hoje. Condições quase perfeitas eram necessárias para produzir uma boa colheita. Já que não havia fertilizantes químicos ou pesticidas naquele tempo. Quaisquer variações como chuva ou insetos poderiam acabar com a plantação e causar uma grande fome. Pois as pessoas dependiam quase exclusivamente de suas colheitas para se alimentarem. Falta de armazenamento, refrigeração ou transporte transformaram uma escassez moderada em uma situação desesperadora. A fome para a qual José estava se preparando era muito severa e sem a intervenção divina a nação egípcia não teria resistido. Gênesis 42. Porque o cereal era tão valioso naqueles dias. Como fonte de alimentação. Ele era universal e utilizado em quase toda a refeição. Seco. Podia ser armazenado por muito mais tempo do que qualquer vegetal. Derivados do leite ou carne. O cereal era tão importante que chegava a ser utilizado como dinheiro. Jacó tinha especial afeição por Benjamim porque este era o único irmão de José por parte de mãe e portanto, até onde Jacó sabia, o único filho sobrevivente de sua amada esposa Raquel. Benjamim era o filho mais novo de Jacó. Tido em sua velhice, José poderia ter revelado sua identidade aos irmãos de uma vez. Mas a última lembrança que possuía deles eram os momentos de horror vividos enquanto olhava para seus rostos e era levado pelos mercadores de escravos. Seriam seus irmãos ainda maus e traiçoeiros? Ou teriam mudado com o passar dos anos? José decidiu fazer alguns testes para descobrir. José lembrou-se dos sonhos que tivera sobre seus irmãos curvando-se diante dele. Os sonhos tornavam-se realidade. Sendo jovem, José vangloriou-se deles. Como homem. Porém, não ostentou sua condição superior e não sentiu necessidade de dizer: eu avisei. Ainda não era tempo de revelar sua identidade. E então se calou. Algumas vezes é melhor permanecer calado. Mesmo quando o nosso desejo é dar a última palavra. José estava testando seus irmãos para certificar-se de que eles não seriam cruéis para com Benjamim assim como haviam sido para ele. Benjamim era seu único irmão por parte de pai e mãe e ele desejava vê-lo face a face. Rubem não conseguiu resistir. Eu falei para vocês. Seu pensamento era que eles estavam sendo punidos por Deus pelo que tinham feito a José. Ao venderem José como escravo. Eles pensaram que José nunca sobreviveria.